Olá, eu sou a professora Karine Valença. Estamos aqui no Colégio Ômega preparando várias aulas especiais para vocês. Hoje eu estou aqui com o professor Gilmar, que também vai estar comigo na aula de hoje. Okay? Vamos falar um pouquinho sobre predicação verbal e regência verbal. Bom, eu lembro que já no finalzinho, da unidade, eu falei para vocês que iniciaríamos a segunda unidade com predicação verbal. Como também é conhecido esse conteúdo? Eu acredito que no caderno de vocês, eu pedi para vocês anotarem o termo transitividade verbal. É bastante comum esse termo. Então, eu vou colocar no quadro, nessa aula vai ser tanto no slide, vou colocar informações no quadro que vocês também deverão anotar no caderno de vocês. Utilizem um livro, daqui a pouco eu vou fazer a indicação de qual livro vocês podem estar acompanhando essa aula. Bom, ali tem dois assuntos, com o termo verbo. Perceberam que tem ali, predicação verbal, que faz lembrar sobre predicado, só recapitulando um pouquinho. E tem ali verbo e dentro dos termos, regência verbal, tem o termo verbo também. Então, vamos recapitular um pouquinho. Coloquem no caderno, por favor. Predicação, vamos fazer um passeio, vamos reforçar esse conteúdo que já foi visto por vocês no 7º ano, no 8º ano. Por que a gente vai recapitular? Porque quando a gente fala em regência, termo regente e termo regido, a gente fala de quê? Do verbo, o tempo inteiro. Então, não tem como a gente passar para a regência se não recapitular. Porque vocês mesmos vão dizer, professora, o que é um verbo VTD? Professora, o que é mesmo um verbo VTI? O que é OD? O que é OI? Lembram que a gente fala muito isso em sala? VTD, VTI, OD, OI, VTDI, VI. Então, a gente vai recapitular, coloque em seu caderno. Então, tem aqui predicação verbal, também chamado de transitividade. Vamos das frases mais simples. Eu gosto muito de colocar isso em sala, que a gente passeia, de frases simples, vocês pegarem bem o conteúdo, até as frases mais complexas, que normalmente são vistas em vestibulares, que podem aparecer em textos, em fragmentos textuais, nas poesias. Então, eu vou iniciar com duas frases muito comuns que eu uso em sala para a primeira abordagem do conteúdo. Ah, professora, estamos no 9º ano e a senhora vai recapitular isso. Assim, vou recapitular, que é assim que a gente trabalha em sala de aula. Lembra que eu faço primeiramente, antes de chegar aqui, predicação verbal, a gente faz a diferença entre verbo de ação e verbo de ligação. É importantíssimo. Pegou uma frase, é verbo de ação? Pegou outra frase, é verbo de ligação? Como é que eu vou lembrar? Então, coloque aqui, primeiramente, essa parte inicial, ok? Então, puxa aqui a setinha, eu faço como vocês acharem melhor no caderno, no entanto que coloque as informações. Quando a gente fala em predicação, está se referindo ao predicado. E, logicamente, qual é o elemento mais importante do predicado? O verbo. Aquela classe gramatical muito usada no nosso dia a dia, no termo morfológico. Então, esse verbo pode ser. É importante relembrar. Ação, nesse momento, vamos lá. Ação, que indica movimento. Lembra que eu faço assim na sala? Indica movimento, turma. E o verbo de ligação, que a gente encontra muito essa sigla, Eu uso muito na sala, VL. Muito conhecido por vocês. Essa parte inicial, por favor, quando necessário, pare o vídeo e volte. Tem que entender bem essa diferença, essa distinção entre os dois, que aparentemente parece óbvio, mas às vezes a gente acaba se atrapalhando em alguns momentos. Então, ação, puxa aí, movimento. Vamos ver a diferença. Tem duas frases-chave para isso. Entendeu? Pegou a mensagem, pegou a diferença. Vamos para a parte de predicação verbal com o nosso professor Gilmar, já. E o de ligação, ele vai fazer o que é o termo? Ligação. Ele liga uma característica ao sujeito. Observe que a gente já está trabalhando aqui duas classes diferentes.
Vou até aqui, ó. O sexto, nono ano, a gente vai puxando um monte de setas. Pode colocar no caderno. Predicado, elemento dentro do quê? Da sintaxe. Coloque, vamos recapitular aí, muitas informações. O verbo, um termo morfológico, uma classe gramatical. Às vezes aparecem muito esses termos, né, nos enunciados das questões. E aqui o de ligação vai ligar uma característica ao sujeito. Então, indica o estado, né? Então, indica o estado, liga a característica, é a função do verbo de ligação. Então, vamos lá. Vou colocar duas frases, para a gente já dar início a essa predicação verbal, VTD, VTI, aquelas siglas famosas, né? Que a gente usa bastante, VTD, VTI, VTDI, VI, OD e OI. Pronto, comecem a memorizar essas siglas, vamos usar a unidade inteira e vou dizer, vamos usar o ensino médio todo ainda, né? Terminar o nono ano e o ensino médio, bastante. A gente vai fazer análise sintática, qual é o elemento mais importante? O verbo. O que a gente pensa desse verbo? Ação, movimento, ligação. Claro que existem os verbos que indicam fenômenos da natureza, vamos deixá-lo de lado um pouquinho agora e vamos fazer a ênfase aqui, tá bom? Vou colocar as duas frases que eu coloco muito em sala, para a gente começar, eu digo, eu vou começar do mais fácil, aquelas duas frases que a gente diz, essas aí eu já sei, até a gente evoluir para aquela lá da poesia, de um texto, no Enem, né? No vestibular, por exemplo. Então, vamos lá. O aluno, acho que alguém lembra dessa frase em casa, está feliz. E o aluno está na sala. Ou às vezes eu uso, o aluno está aqui, também uso bastante, né? Então, vamos fazer análise morfológica e sintática, não. A gente não misturar os assuntos, vamos analisar o verbo, aparece aqui o mesmo verbo. Uma coisa importante em sala que eu digo, gente, não vai adiantar memorizar as transitividades em termos de esse verbo sempre vai aparecer como VTD, esse verbo sempre vai aparecer como VTI. Não, ninguém vai memorizar, vamos analisar a predicação verbal, a transitividade verbal no contexto, nas frases, nas situações. Já coloquei aqui, ó, o mesmo verbo estar. Observem os elementos, aqui parece um E, né? E parecia um E, desculpa. Observe os elementos que fazem parte dessas orações. O aluno está feliz e o aluno está na sala. O verbo estar indica duas coisas totalmente diferentes uma das outras. Como é uma da outra? Como é que ele pode ser analisado da mesma forma? Então, isso que é importante ressaltar. Vocês colocarem bem grandão assim, marcar, né, no caderno de vocês essa diferença. Então, o está aqui é um verbo de ligação que está indicando o quê? Uma característica do sujeito. Observe, verbo de ligação. Olha aqui o verbo de ação. Está indicando onde ele está, ação de estar, naquele local, né? Então, nesse caso aqui, é uma ação verbal. Que eu não vou ainda dizer que tipo de ação é essa. Se é VTD, se é VTI, se é VTDI, se é VI. Vai ser o professor Gilmar, já, não fiquem ansiosos. Aqui está informando o lugar que vocês conhecem, advérbio e adjunto adverbial. Advérbio na morfologia, adjunto adverbial na sintaxe. Pronto, chegamos no assunto-chave. Vou apagar. Se precisar recapitular essa parte, pausa o vídeo, retorna, né, para ver essa parte inicial, essa diferença. Qual é o foco da nossa aula? Os verbos que indicam ação. Pronto. Vou colocar as siglas já como curiosidade, que vocês lembram, tenho certeza. Aí, 7º ano, 8º. Quem tem irmão no 7º, no 8º, estiver assistindo com vocês, esse assunto eu estudei no 7º. Esse eu estudei lá no 8º. Então, essa parte inicial é importante para a gente recapitular e aprender bem regência verbal. Quando eu falo em regência verbal, eu ainda digo, quem é que está assistindo? Será que esse verbo assistir é o mesmo verbo? Tem o mesmo sentido?
Vamos ver no finalzinho do vídeo. Já já a gente chega lá. Vou colocar as siglas, só as siglas que o professor Gilmar vai trabalhar, ó. VTD, estão lembrando? Aos pouquinhos vocês estão lembrando, né? VTI, VTDI e VI. Quem são os complementos? Vamos lá. Coloquem aí, primeiramente, OD, esse OI. Se aqui eu tenho duas, né, ó, duas siglas, né, duas iniciais, o D e o I, OD e OI. E esse aqui, será que precisa? Não precisa. Agora é com você, professor Gilmar. A professora Karina ela foi bem explícita nesse conceito, nessa revisão sobre predicado. Verbos transitivos, verbos intransitivos, certo? E o verbo de ligação. Mas o que, é que a gente agora vai aprender? Transitividade verbal. O que é que você precisa aprender sobre transitividade verbal? Bem, chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. E entre os verbos e os seus complementos. Sabendo como a professora Karina acabou de explicar. Ação, enquanto que os verbos de ligação, eles só ligam o sujeito ao predicado. Sabendo que muitas vezes você não precisa nem do verbo para entender. É uma dica que a gente dá. Por exemplo, o sol é uma estrela. O sol, estrela. Eu já entendo sem o verbo. Já numa transitividade não é possível. Eu comprei um carro, carro. Não tem sentido, eu preciso do verbo. Transitividade, lembre de um tráfego. Ele transita do ponto A ao ponto B. Por isso que a gente chama de transitividade. Ele transita, ele precisa estar ali. Então você tem aqui o primeiro, verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Como a professora Karina acabou de explicar, os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, certo? Verbal. O que eles precisam, muitas vezes, é de um complemento adverbial. Então, muitas vezes, o aluno se confunde, é por isso que é importante. Mais tarde, a gente vai dar umas dicas para você saber. Outro ponto, né, você tem aqui, sua ação não transita, né? O avião caiu, acabou. Agora, se eu colocasse aqui, o avião caiu na estrada, certo? Então, quem caiu? O avião, é o meu sujeito. Caiu aonde? Em que lugar? Na estrada, tá vendo? É por isso que ele pede um complemento adverbial. Tem alguns estudiosos, alguns gramados, que gostam também de falar de transitividade adverbial. Como você já está no nono ano e vai para o ensino médio, esse termo já pode ficar à sua disposição. Você tem aqui, sobre a casa da periferia, como ele caiu, o modo como ele caiu, o tempo, certo? Então, são os advérbios. Transitividade. Como a professora Karina acabou de explicar, você tem o direto e o indireto. Quando eu estudava, a gente simplesmente decorava qual eram os diretos e os indiretos. Só que era muito difícil, muitas vezes o verbo ele pode sair de um direto e ir para um indireto. Isso pode, professor? Pode. Depende do contexto. Ok? Então vejam, as crianças precisam de carinho. Uma dica que eu dou, para você nunca mais cair nessa besteira de estar decorando verbo transitivo, verbo transitivo. Qual é? É a regra dos 5 dedinhos, dos 6 dedinhos e dos 7 dedinhos. Se são 5 dedinhos, ele vai ser um verbo transitivo direto. Se for 6 dedinhos, transitivo indireto. Se for 7 dedinhos, vai ser o que ela acabou de colocar aí, o VTDI. Mas como, professor? Veja, aqui no direto. Nós escutamos nossa música favorita. Você vem pro verbo e pergunta: quem escuta, escuta alguma coisa? 5 dedinhos. Quando você vai para aqui pro verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. Certo? 6 dedinhos. Qualquer verbo que você quiser. Existe um teórico chamado Noam Chomsky, que ele diz que nós temos uma gramática interna. Então, você sabe disso. Você sabe disso. Certo? Você não precisa decorar porque você sabe. Certo? Verbo transitivo. Eu gosto, tá vendo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. E agora, os VTDI, olha.
Ele contou. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Ele contou o quê? Tudo. A quem? Ao namorado. Outra dica. O objeto direto sempre vai ser uma coisa. E o objeto indireto sempre vai ser uma pessoa. Por isso que eu poderia, por exemplo, o verbo contar. Eu poderia muito bem... Você lembra que eu disse anteriormente, que eu disse bem assim? O verbo pode sair da transitividade direta e para indireta. Mas como, professor? Veja. Quem conta? Quem conta, conta alguma coisa. Mas eu poderia construir uma frase dizendo bem assim. Ela contou ao namorado. Acabou. Esse verbo contar aqui não vai ser direto, vai ser indireto. Porque quem conta, conta alguma coisa a alguém. Por isso que você tem que saber essa diquinha, né? Do 5 dedinhos, 6 dedinhos e 7 dedinhos. Vamos recapitular? Nossas encomendas chegaram. Veja, para ser transitivo, outra dica, tem que ser coisa e alguém. Se for lugar, modo, tempo, isso vai ser adjunto adverbial. E se não tiver, consequentemente é intransitivo. Então veja, eles chegaram. Quem chega, chega a algum lugar. Então não é transitivo. Quem morre, morre em algum lugar, ou de algum modo, de alguma forma. Quem nada, nada em algum lugar. Quem floresce, floresce em algum lugar. Então esses verbos aqui não precisam. Se você colocar, vai ser um adjunto adverbial. João trazia suas ferramentas. Quem trazia? João. Quem traz, traz alguma coisa. Ok? Nós adotamos os cães. Quem adota, adota alguma coisa. Naquela noite, ela usou o longo vestido. Cuidado que isso aqui é armadilha. Essa frase aqui adora enganar aluno. Por quê? Se lembra da ordem sintática? Sujeito, verbo, predicado, complementos. Observe que nós temos uma vírgula aqui. Na verdade, se eu vou colocar na forma direta, ela usou o longo vestido naquela noite. Então, naquela noite aqui é um adjunto adverbial de tempo. Quem usou? Ela. Quem usa, usa alguma coisa. Longo vestido. Comprei o terreno, certo? A gente também vai ver que isso aqui é muito importante, porque eu poderia dizer assim, comprei e construí um terreno, por exemplo, eu comprei e construí uma casa. Tá certo? Certo? Tá. Por quê? Porque quem compra, compra alguma coisa. E quem constrói, constrói alguma coisa. A gente vai ver isso daqui a pouco em regência. Certo? Bem, olha lá, obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Certo? Esse a gente vai ver também nas regências que o verbo ansiar, né? Pode ser vários sentidos, mas aqui ansiar por algo. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Quem oferece, oferece alguma coisa. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Tá vendo? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Certo? Então, sempre coisas serão objetos diretos. Sempre pessoas serão objetos indiretos. É outra dica que você... Porque eu posso inverter também. Cuidado com essas inversões. Eu posso muito bem dizer assim. Dona Rosa oferecia aos pobres refeições. Então, deixa de ser VTDI para ser VTID. E eu acho que a professora Karina já botou essas armadilhas em questão. E o aluno vai lá, marca VTDI. Não, é VTID. É verbo transitivo, indireto, direto. Pelo menos na minha época, minhas professoras gostavam dessas armadilhas. Verbo entregar. Olha, verbo entregar e o verbo dar é o mais usado em verbos bitransitivos. Porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Outra armadilha. Eu entreguei a bolsa na loja. Você lembra que eu disse que tem que ser coisa e pessoa? Aí vocês assim, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Loja é alguém? Não. Então aí é um lugar. Cuidado também. Vamos exercitar? Olha. Julgue as alternativas em verdadeiras ou falsas em relação à transitividade verbal. Pedro gosta de viajar. Olhe para o verbo e veja se ele é transitivo ou intransitivo. Como? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então aí é um verbo transitivo indireto. Quem chama, chama alguma coisa ou alguém. O pneu furou. Eu tenho um complemento?
Não, então é intransitivo. Entregou os documentos ao juiz. Então aqui é bitransitivo. Então, letra A. 1 possui um verbo transitivo indireto? Possui. E o 2 possui um verbo intransitivo? Não. Isso aqui está errado. O 3 possui um verbo transitivo indireto? Não, porque aqui é intransitivo. O 4 possui um verbo transitivo direto e indireto? Correto. E o 2 possui um verbo transitivo direto? Correto. O 3 possui um verbo intransitivo? Correto. O 1 possui um verbo transitivo indireto? Não. Ele é transitivo direto, porque quem chama, chama alguém. O 2 possui um verbo transitivo direto? Possui. E o 4 possui um verbo transitivo direto e indireto? Eu parei onde aqui, não é? Pronto. 2 possui um verbo transitivo direto? Direto? Possui. Chamei o mecânico. O 4 possui um verbo transitivo direto e indireto? Também. Então você tem aqui falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? No período fui à escola, quem vai, vai a algum lugar. Então esse verbo ir é um verbo tipicamente transitivo, certo? Buscar, minha irmã. Quem busca, busca alguma coisa ou alguém. Em seguida entreguei os livros. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então você tem aqui, o primeiro é intransitivo. Geralmente eu gosto de dar dicas. Você olha o primeiro. Fui à escola. Bem, eu já sei que é intransitivo. Então, olha, esse aqui eu vou eliminar, esse aqui eu vou eliminar, esse aqui eu vou eliminar. Dica básica de concurso, né? Então só restou a letra A e a letra B. Aí eu vou para o segundo. Quem busca, busca alguma coisa. Então aqui é um objeto direto. Aí eu vou aqui. Transitivo direto, tá ok. Aqui também. Eita, e agora? Tem que ir para o outro. Entreguei os livros. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Bem, aqui está dizendo que é direto e indireto. E aqui só está dizendo que é indireto. Então, alternativa A. Certo? Porque Maria é alguém ou um lugar? É alguém. Bem, agora a regência. Você lembra das regrinhas dos 5 dedinhos e dos 6 dedinhos? Vai ser bem útil nisso, certo?